Muito bem-vindos a mais um PátioCast. Hoje estamos com duas novidades ao meu lado pela primeira vez no estúdio fixo, né? A host de um episódio, foi host de um episódio de um PátioCast móvel na Semana da Inovação de 2023, economista especialista em investimentos, Núbia Celiorchi. Seja muito bem-vinda, Núbia. Obrigada, Rafa. PátioCast é sempre uma honra estar aqui. A história assim interlaça totalmente com a minha profissional também em Mato Grosso. E a ideia é contribuir com esse papo falando de economia, finanças e desenvolvimento aqui do nosso estado. Então, conte comigo, vamos lá. Legal, e por falar em honra, eu aproveito para passar para você a honra de iniciar esse episódio apresentando o nosso convidado mais que especial de hoje. Hoje a gente está aqui recebendo o empresário local, mato-grossense e pai do Biel, do Miguel, esposo da Fabiola. Sem dúvida, a gente já nota que é um agente de inovação no estado, atuando aí nas áreas de tecnologia, transformação. Soubemos que a publicidade, então a forma como comunica também é ali uma expertise dele. Tá na veia, né? E CEO da Inovale. Que é uma GovTech presente em 3 estados, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, clientes em todas as esferas hoje do poder público, né? E junto com um time, tem ajudado a modernizar o estado, seus municípios, através de novas tendências e tecnologias aplicadas à administração pública de todo o Brasil. Parece que eu sei, especialista, Uau. mas certeza ele vai voar. Seja bem-vindo, Léo. Bom, obrigado Nu, obrigado, Rafa. Obrigado a toda a estrutura do PátioCast, né? Primeiro, vocês estão de parabéns, estrutura maravilhosa. A gente está batendo um papo aqui nos bastidores, né? Já é um papo muito bom. Para a gente sempre um prazer, né? Então, mais uma vez, me sinto honrado de estar aqui. Espero poder contribuir minimamente aí com um pouco de conteúdo, um pouquinho de bater um papo. Por falar em papo, né? Alguns já me conhecem pelo Papo Criativo, um projeto que eu tive lá atrás. E eu adoro bater papos criativos, de inovação, de empreendedorismo. Então, é sempre um prazer para mim. Lugar certo, né? A gente espera revelar, né? E acender ainda mais todo esse conteúdo aí que tá aí dentro. Vamos lá. E vamos começar esse papo, né? Estamos curiosos para saber uns pontos aqui. Muito. Vamos começar então. Ó, como que a Inovale, falando um pouco aí da companhia, ela... E pegando a Inovale um pouco da tua história também, né? Que a gente já estava falando ali nos bastidores um pouco dessa sua trajetória pela comunicação, publicidade, suas raízes também, né? De relacionamentos aqui no Mato Grosso. Como que isso emergiu e chegou numa empresa de inovação e literalmente isso, né? Depois voltado aí para setor público. Conta pra gente de onde você veio. Perfeito. Até a gente estar por aqui. Bom, primeiro, eu sempre, desde a adolescência, né? Então, eu venho... buscando formas de me reinventar. Então, ansioso, né, inquieto sempre. Então, venho empreendendo, né, e agora, mais velho, eu entendo que eu já venho empreendendo há muito tempo, né, experiente, né, eu venho entendendo que eu venho empreendendo já há muito tempo. Então, desde a escola, desde a adolescência, sempre fui um cara muito dinâmico de olhar e entender as oportunidades de mercado, né, e muitas vezes ocultas porque a gente não tinha aquela expertise, não tinha experiência, mas hoje eu olho e falo, poxa, com 14, 15 anos eu já via muita coisa legal e já aplicava algumas coisas interessantes. E muito pela motivação, principalmente de não vir de uma família rica, vem de uma família muito estruturada, né, em termos de laços familiares, mas assim, não era de uma família rica e sempre quis um pouco mais, né? Nem tudo está relacionado a dinheiro, porque dinheiro, eu sempre soube que dinheiro sempre viria ou sempre vai vir para quem consegue fazer, né? Mas um meio, né? O dinheiro, assim, ele vai acontecer, né? Mas eu sempre tive em busca de realizações. Então, assim, eu até falo, né? Sou um grande sonhador, mas eu sou, acima de tudo, um ótimo realizador. Então, eu tenho Isso é raro. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço, das coisas que eu fiz e das coisas que eu vou vir a fazer ainda. Eu tenho certeza que vou me orgulhar muito. Porque eu vejo, eu costumo olhar pela ótica do aprendizado, não da derrota ou da perca, né? Então, assim, nem sempre a gente acerta, mas a gente tem que sempre fazer algo para tentar acertar. O erro, né, ele tem que ser visto como um aprendizado. Sim. E na minha vida eu sempre vi isso, né? Sempre fui assim. Então, desde a adolescência, buscando, então já me meti em fazer evento, por exemplo, com primos, né? E deu super errado, deu maior prejuízo. Meu pai, meus tios, minha mãe, meus tios, enfim, tiveram que pagar aquele baita do prejuízo ali. Mas foi um grande aprendizado. Eu tenho certeza que foi um degrau importante na minha vida. Talvez um pouco caro para minha mãe na época, mas foi um degrau importante.
E depois eu vim, né, buscando caminhos, né? Então, cursos de qualificação, sempre essa inquietude sempre foi muito importante para mim, porque eu tô sempre olhando algo diferente. Não sou um cara muito assim, monocromático, vamos dizer. Eu gosto de estar sempre olhando outras vertentes, outras frentes. E vim construindo minha carreira com esse dinamismo, né? Sempre, independente do mercado onde eu estava. Quase como se incomodasse esse status quo, às vezes, das coisas, assim. Você sente isso em você? Muito, assim, até não me vejam como uma pretensão, admiro muito Steve Jobs, assisto o filme dele quase que a cada 30 dias eu assisto de novo o filme dele, sempre um aprendizado, eu tenho um bloquinho de anotação. Eu tenho um bloquinho de anotação e tem um dos filmes dele, que é muito legal, que ele faz uma fala sobre o status quo, né? Que os inquietos, os loucos, eles não admitem o status quo das coisas, né? Então, assim, eu sou um pouco disso, não acho que nada deva ser assim. Então, sempre buscar fazer mais. E é essa questão que me motiva mesmo a realização. Então, poxa, seja independente do sonho das pessoas, né? Então, assim, hoje, infelizmente, as pessoas julgam as pessoas por sonhos. Um tem o sonho de viajar, fazer mochilão. Aí o outro que quer comprar uma Ferrari, poxa, isso aqui é um maluco, um não sei o quê, babá. O que quer comprar uma Ferrari é visto como um maluco que só pensa em grana. E as pessoas têm que entender que, acima de tudo, elas devem respeitar os sonhos do outro. Independente do sonho. Sim. Seja emagrecer, seja ser um jogador de futebol, seja uma aquisição financeira, seja uma viagem, o sonho não tem valor. Ter uma vida simples, né? Simples. Eu admiro e vejo muito a coragem do ex-presidente do Uruguai. Um cara super simples, um cara muito inteligente, né? Agora, quem sou eu para jogar, por exemplo, o Steve Jobs, que sempre quis mais, para jogar um Elon Musk, que sempre quis mais, ou para aquele que quer ali, tudo, ok, o cara quer ter uma vida simples, pacata, num sítio, cara, quem sou eu para dizer que isso está certo ou errado? Não posso medir ninguém pela minha régua, né? Eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas motivações, eu sei o que eu quero, eu vou em busca do que eu quero. E existe uma coisa muito importante que a gente tem que ter. Eu aprendi isso ao longo da minha carreira não, ao longo da minha vida, que é a ambição, ela é muito diferente da ganância. Perfeito. A ambição, ela te projeta, ela te impulsiona, sabe? Desejo, E a ambição por qualquer coisa, como eu disse. Seja por emagrecer, seja por crescer, seja por jogar futebol, seja por comprar um carro. Independente da ambição da pessoa. Sim. Ela faz isso, ela tem que ser um impulsionador na vida dela, para alcançar esse objetivo. Quando a pessoa tem ganância pelas coisas, ela cega. Ela faz tudo por algo. E a ambição não. Te faz fazer o que você tem que fazer por algo. E é muito diferente isso. Então, isso é um legado que eu venho trazendo para minha vida e tento passar isso para os meus filhos, para minha esposa, para as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, eu acho que isso é muito importante na vida da gente. Acho que aqui é um ponto bem comum. Eu te falei que eu trabalho, né, com finanças. E quando a gente se depara com um indivíduo, uma pessoa, até um dos motivos que eu entrei nessa área, é que é muito mais do que analisar um ativo, um investimento, mas a pessoa ali em si, e o valor subjetivo que ela dá para um dos desejos. E como é que o financeiro pode ser esse caminho para ela? E sem julgamentos. Claro que eu tenho a núbia individual também, mas na hora que eu trago o conhecimento financeiro é para ajudar ali, guiar. Então, acho que estamos falando de valores parecidíssimos. Perfeito. E as grandes referências mundiais aí que ele citou, de tecnologia e inovação, né, como você falou. Vou pegar o gancho nisso para fazer a próxima pergunta. Como que você vê, Léo, o papel da tecnologia na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, através da administração pública, no caso? Importante frisar que, assim, eu venho de um histórico de empreendedorismo, né? E hoje eu empreendo dentro de um CNPJ, qual eu tenho um sócio. Legal. Mas passei 15 anos, 16 anos empreendendo dentro do negócio dos outros. Então, fiquei 15 anos no mercado de publicidade e propaganda em Mato Grosso, viajei, rodei um pouco, estudei em Curitiba, fui fazer alguns cursos fora, tive uma experiência com o mercado fora, muito rápida, mas sempre voltando para Cuiabá. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante de você ter a veia. Às vezes você não está empreendendo dentro do seu negócio e não tem nenhum problema. Mas você não pode perder essa inquietude e empreender onde você estiver, porque acho que é isso que vai tornar um profissional diferente. Então, essa minha experiência com o empreendedorismo e essa veia pela comunicação, né, gostar muito dessa parte de publicidade e propaganda, acabou me aproximando um pouco mais de um modelo de comunicação ou de um estilo de comunicação e propaganda mais voltado para a área pública. Então, nas agências que eu trabalhei, não foram muitas, 2 agências basicamente ao longo desses 15 anos,
as duas tinham uma relação com o poder público no sentido de ter contas públicas, participar de licitação e vencer. Participei de algumas licitações com essas agências, acabamos vencendo algumas, perdendo outras, e nessa jornada eu acabei me aproximando de alguns membros, alguns gestores públicos, né? Legal. E por que eu me aproximei? Eu não era dono da agência, então não tinha... Mas a minha inquietude de sempre estar sentando com o meu cliente, embora eu fosse da área de redação publicitária, depois assumi uma direção de criação, eu sempre queria saber, por exemplo, mídia, atendimento, financeiro da empresa. Por quê? Porque eu acho que a comunicação é esse conjunto de somas, né? Eu não posso simplesmente criar um texto e passar o Word para o meu diretor de arte e falar, cara, agora se vira aí. Aí pega aquela peça e a gente manda para a produção e vai para a gráfica e eu nem sei o que está sendo veiculado, onde vai ser veiculado. Será que aquela é a melhor mensagem para aquele veículo? Então, uma curadoria, né? E eu sempre fui esse cara inquieto. Então, assim, não era eu interferir no departamento de mídia ou interferir na gestão de atendimento. Muitas vezes das reuniões de atendimento eu gostava de ir, porque eu gostava de colher briefing, dependendo da campanha. Então, às vezes, aquele primeiro ponto com o cliente era fundamental. Porque não é um erro, é igual o telefone sem fio. O atendimento vai, às vezes a mensagem por atendimento não foi bem passada, e ele vai receber uma mensagem, ele vai repassar essa mensagem talvez muito torta. Perfeito. Então, se tiver mais uma percepção na ponta, você fala, poxa, não foi isso que eu entendi, eu acho que tem esse ponto que eu posso trazer. É uma diligência, né? E essa questão, essa inquietude que eu costumo dizer, me aproximou muito de entender o cliente como um todo. E eu me aproximei da gestão pública, né, pra gente chegar bem nesse ponto. Então, participei e fui convidado a fazer campanhas políticas como marketing político, né? Então, ali, ocupar e integrar equipes. A primeira campanha que eu fui fazer em 2012, em Rondonópolis, eu fui participar de um grupo que foi fazer a campanha do Percival Muniz, candidato a prefeito à época, e eu fui lá para escrever os programas de TV. Redator de ofício, e acabei ali assumindo aquela curiosidade, assumindo mais algumas coisas na campanha, saímos vitoriosos dessa campanha. Depois dessa campanha vieram algumas outras campanhas de deputado, enfim, né? E há 5, 6 anos mais ou menos, eu nesse mercado de comunicação estava um pouco estafado nesse sentido, e falei, bom, alguns se dão o luxo de tirar o ano sabático, né? E eu falei, cara, eu preciso buscar inovação para o mercado de comunicação. Porque aí a tecnologia entra na minha vida. Então eu não sou um cara oriundo de tecnologia, não sou desenvolvedor, não tenho essa expertise. Né? Hoje a nossa empresa é uma empresa de inovação tecnológica, Sim. Não é uma empresa de tecnologia. A tecnologia é um meio para acelerar processo e aí ela é fundamental hoje para isso. A inteligência artificial está aí, não de hoje, mas há muito tempo. A gente usa a inteligência artificial há muito tempo. Mais recente, o Waze, que já há muito tempo a gente usa a inteligência artificial, enfim, tá muito aí, né? Nem quem sou eu para dizer há quanto tempo, mas há muito tempo já está sendo usado. E a tecnologia, eu acho que é esse vetor, é esse meio de acelerar as coisas. Então a gente pode melhorar muito a vida, não só do cidadão, mas também a vida do servidor público com pequenas mudanças, como, por exemplo, a automação de processo, rotinas manuais, com uma série de instrumentos ou de ferramentas que estão disponíveis e a um custo, muitas vezes, assim, bem acessível. O que falta, o maior problema nosso, que a gente estava conversando um pouquinho, Nubia, mais cedo, antes de começar a gravação, é a questão da cultura. Nós não temos a cultura da inovação. Nós não temos a cultura da melhoria contínua. É um aceite, né? Então assim, sempre, sabe o que parece? Parece que sempre quando você não conhece, você abre aquelas amarras, você levanta aquelas armas, né? Medo do desconhecido. Esse é um problema. E é um facilitador. A tecnologia é um facilitador e assim, ela é além de ser um facilitador, é um facilitador acessível. Existem projetos caros. Vou dar um passo atrás. Existem projetos com investimentos consideráveis, porque tudo é investimento. Rapidamente, até se vocês quiserem entrar para uma próxima pergunta, mas olha só. A Prefeitura de São Paulo está fazendo um projeto de transformação digital com o BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento, que tem uma linha de crédito para municípios, estados e governos para acessar essa linha, com juros bem subsidiados. E o BID soltou ano passado um relatório de atividade e mensurou todo o ROI, o retorno sobre o investimento. Para cada R$1 investido no projeto de transformação digital da Prefeitura de São Paulo, do governo de São Paulo, foram economizados R$27 aos cofres públicos, ou seja, 1 para 27.
Então, assim, não é gasto, é investimento. Gasto é quando você faz mal feito. Meus clientes essa hora vão estar, Núbia, cadê esse produto aí na carteira? Né? Então, assim, e hoje assim? o Brasil, o governo federal, independente de lado, partido, dessas questões, o governo federal, ele está trazendo isso, já trouxe, já está no mercado uma linha muito legal de inovação para a indústria e para várias indústrias. Não é só a indústria pesada, vou falar assim, FIENTE, federação, não. Para a nossa indústria do conhecimento, para a indústria da tecnologia, para a indústria da inovação, nós temos hoje acesso a 66 bilhões de reais com juros muito consideráveis, bem baixos, com uma carência muito bacana, que pode ser acessados via FINEP e pode ser acessados via BNDES. Inclusive, dia 9 de maio... Vai ter o FINEP Day, né? O FINEP Day aqui Legal. em Mato Grosso, pelo Parque Estaremos Tecnológico. lá. O Rafael Bastos nos convidou né, mandou para todos os grupos aí de tecnologia, inovação, enfim. Assim, é fundamental que os empresários conheçam essa linha e possam acessar, porque a maioria das vezes não se acessa por falta de conhecimento, ou quando se acessa de forma errada e o projeto não é aprovado por desconhecimento, por falta de interesse, por falta de entender aquela linha, e esse dinheiro fica lá parado, sem projeto a ser executado. Isso é uma pena para o Brasil. Esses projetos, geralmente, eles têm ali um edital, né, um direcionamento. Como que é para o empresário, né, assim, não só visando o ganho, mas ele ter o cuidado de entender que aquele capital e aquela solução de inovação realmente traz um benefício para tanto, né, para o setor público, para a sociedade, porque às vezes me parece que linhas de crédito, elas distorcem por vezes ali o conhecimento do empresário, e aí às vezes por também desconhecimento, eles acabam tomando um crédito, mas que de fato se perde no meio do caminho. Como é que é esse cuidado, né, às vezes de levantar um capital e investir de forma realmente a trazer uma solução que efetivamente ajude? Pode ir. Vou pedir para segurar um pouquinho a resposta, que a produção pediu para a gente dar uma pausa. Ela vai fazer um pequeno ajuste aqui dentro, ela vai entrar. Ótimo. E aí a gente continua, pode ser? Guarda a pergunta aí. Bom, e de repente, cafés gelados aqui na nossa mesa, né? Porque a gente está fazendo uma gravação hoje aqui no estúdio PátioCast e retomando aí a pergunta da Núbia. Vamos lá. Bom, Núbia, Rafael, primeiro, a empresa é uma empresa de inovação. Isso. E a gente está sempre olhando para o mercado e vendo esses movimentos, né? Inovação não é só o produto de tecnologia, né? Não, porque muitas vezes... Processo. Um processo, por exemplo, tem processos nossos que olhar o modo como está sendo feito e tentar trazer um pouco de inovação, e às vezes é um processo manual, realmente. Processo manual. Como, por exemplo, eu posso trazer uma automação para isso aí usando a tecnologia. Mas, às vezes, pequenas mudanças nessa cultura, no processo, na comunicação, eu acho que isso também já são grandes pontos que a gente faz. Então, quando a gente fala em inovação, tem uma série de coisas, né? Claro que a tecnologia ela vai sempre ser um grande ferramental para trazer acelerar os processos, né? Para trazer muito mais, para fazer com mais rapidez, mais assertividade. Mas a tecnologia é um meio. Se você não pensar antes em como conectar as tecnologias, que aí eu acho que está o grande diferencial. E é uma das coisas que eu falo muito lá na empresa. Não queremos ser uma empresa de tecnologia, nada contra, não tem problema nenhum. Quem tem esse core direto. A gente quer trazer um passinho atrás, que é a questão da inovação. Como utilizar, né? Porque esse é o meu background. Eu venho do mercado de comunicação, então entender se aquela mensagem está sendo bem passada, se ela está sendo bem transmitida ou não. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais. E aí, quando a gente fala hoje no mercado nacional, de cenários de inovação, eu percebo que o Brasil está muito desacelerado em alguns pontos, né? Por exemplo, a gente é uma empresa licitada no governo federal já há 3 anos, e a gente atende o Ministério da Ciência e Tecnologia e atende a FINEP. Nós somos a empresa que faz lá a parte de gestão de dados da FINEP, parte de LGPD, enfim. Veja, a LGPD é uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tem um pouco de ferramental tecnologia, tem uma série de tecnologia que você pode implementar nos processos, mas é basicamente gestão de processos para gestão de dados. Tá? E a tecnologia ela chega ali para ajudar, assegurar, enfim, trazer dar mais robustez para o projeto. E em conversas com a FINEP, inclusive o Brasil está com uma linha de crédito assim, fantástica, de fomento à inovação, fomento à industrialização, fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias, em uma série de eixos, foi lançada neste ano, final do ano passado para este ano, que tem 66 bilhões para melhorias de processo de inovação,
E com juros assim muito acessíveis, uma carência muito legal. O que falta hoje, inclusive conversando com esse cliente nosso, que é a FINEP, que é um fundo que faz a gestão de parte desse recurso, quase 44 milhões, eu acho que está na FINEP, e 20 alguma coisa está com o BNDES. Legal. Falta projeto. As pessoas não conseguem apresentar projeto. E aí eu volto um pouquinho do que eu estava falando, a cultura da inovação. Se fomenta muito pouco a cultura da inovação no Brasil, nas escolas. A gente não fomenta nem o empreendedorismo. A gente, lá atrás, né... Demoniza isso, né? Hoje, né, eu tenho 42 anos, mas uma geração talvez um pouquinho antes da minha, ali de 50, até a minha, a gente estudava para fazer concurso. Estudava para passar em concurso, Sim. Banco do Brasil, governo, etc. Até hoje me perguntam por quê. Né? Se estuda para passar em concurso. Eu acho que a gente fomenta muito pouco o empreendedorismo. Sim. E eu tenho uma premissa que eu acho que as coisas elas evoluem através do empreendedor. O governo poderia ser mais empreendedor. Né? O governo poderia olhar as coisas com viés mais de empreendedorismo, né? Fomentar mais. E aí eu acho que o empresário, o empresariado, os gestores, né? As pessoas, homens e mulheres desse Brasil, precisam fazer cada vez mais, porque nós vivemos numa economia plural, nós vivemos num Brasil dinâmico, né? A gente vive num país onde a gente tem tudo para dar certo. A gente tem uma economia, um clima bacana, solo, enfim, não temos grandes catástrofes naturais, né? Então, assim, o Brasil ele foi feito para dar certo. Ele tem que dar certo. Só que a gente não fomenta o empreendedorismo, a gente não fomenta a cultura da inovação. Hoje, os municípios, né, vivem uma triste realidade. Quase 70% dos municípios brasileiros não conseguem se sustentar. O que eu quero dizer com isso? Ele não consegue pagar as suas despesas primárias. Sim. Folha de pagamento, água, Sim. luz, telefone, ele não consegue. Ele precisa da união. E acaba ficando dependente lá de Faz sentido isso? Você ter um município para não ter autossuficiência? Então, assim, infelizmente, esse é a gestão, né? E aí acaba ficando tudo centralizado lá em Brasília. E aí lá na localidade, no interior, que poderia emergir, né, um empreendedor, que tem a figura do empreendedor e do empresário. O empreendedor é essa pessoa totalmente criativa. Nem sempre capitalizado, mas é o criativo. Correto. É o que traz realmente a inovação. E aí é difícil, né, fomentar isso. O Brasil, assim, a gente mata muitos empreendedores, né? O Brasil, assim, a gente vê empreendedores todos os dias e essa dificuldade de empreender no Brasil é absurda. Falta de cultura, falta, né, de incentivo. Mas, uma poupança que lastreie crédito, mas né? a gente não pode. Eu sempre, como eu disse, eu não podia errar. Não tinha espaço para errar. Eu não sou herdeiro, né? Porque eu tenho, às vezes tem tem aquele meme, né? Qual que você faz? Sou herdeiro. Não sou herdeiro. Sou guerreiro, né? Eu sou guerreiro. Eu precisava dar certo. Eu não tinha outro caminho. Eu tinha que dar certo, né? E eu queria dar certo por meio do empreendedorismo. Então, isso foi uma veia que eu sempre quis, né? Sempre busquei e criei as minhas oportunidades, né? Nunca esperei uma oportunidade. Eu não concordo com essa questão. Está no lugar certo, na hora certa. Ele teve sorte. Quem dera tivesse, sorte, sabe? Né? Assim, sorte é todo dia. Eu acordar, pensar, buscar, batalhar. Tem dias que eu não quero. Eu viajo, eu tenho 2 filhos hoje, uma esposa, meu filho tem 5 anos, outro tem 8 anos. Eu passo quase 2/3 do meu mês fora de casa. Sabe? Assim, e eles estão crescendo. Eu tento pesar um pouco isso. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e falo, cara, se eu quiser dar uma escola bacana para meus filhos, eu preciso realmente estar ali mais à frente. Tem escolas públicas muito legais, mas a gente sabe a qualidade do ensino público hoje. Né? Então, assim, se você quer um pouquinho mais, plano de saúde... É o sistema, né? Você precisa. Então, é o que eu escolhi. Nada contra. Tem gente que, tudo bem. É como eu falo, das escolhas. Os meus sonhos e os sonhos dos outros. Os meus sonhos têm um certo custo. E eu quero buscar isso. E eu nunca me dei o luxo de esperar acontecer, de estar pensando que eu estaria no lugar certo. Eu construí os lugares certos. Eu busquei estar onde eu queria estar. Então, assim, não é estar lá ou ter sorte. A minha sorte é o que construo, não dependo de ninguém. Eu não preciso esperar alguém para construir minha sorte. Isso para mim é um absurdo. Isso não é um empreendedor. Isso é um encostador. Sim. Sabe? Então, assim, sabe? Pensar que vai dar certo, pensar que vai acontecer. Ok, pense, faça acontecer. Sonhe, realize. Porque tem muita gente com iniciativa, mas pouca gente com acabativa. Esse é um dos grandes problemas. Você acha que, assim, eu vou rapidinho para ele
Você acha que uma dessas chaves é o buscar o conhecimento e ir atrás? Porque você falou muito que você é o realizador, você sonha. E aí você tem um tino de saber ir atrás para buscar informação e ir lá atrás. Essa chave, né, do conhecimento, de buscar e saber. Então, essa chave com resguardadas as pretensões, né? Como dizem, né? O homem, eu não lembro bem o ditado, mas plantar uma árvore, escrever um livro e... Tem um filho, tem coisas que tem que fazer, né? Bom, formei uma família, já plantei uma árvore, eu espero um dia poder escrever um livro, que seria essa virada de chave, realmente. Tem que divulgar pra gente. Sem pretensão nenhuma, poder escrever alguma coisa que eu possa deixar aí e contar uma pequena história. Mas assim, vamos lá, o que eu acho que é um grande motivador? Quando eu estava no mercado de publicidade, um redator, e eu sempre busquei ser um redator de destaque, porque é essa inquietude. Então eu sempre estava ali, enfim... E o mercado muito restrito também para algumas questões. Então, se eu quisesse, quando eu queria fazer um curso, eu precisava ir em São Paulo, na SPM, ou no Rio de Janeiro, na SPM, Miami Ed School, né? Então, nem todos os redatores, ou todos os diretores de áreas, ou todos os profissionais de mídia, atendimento, tráfego de uma agência, tinham a oportunidade de ir, porque eram cursos caros, e além de tudo, tinha uma despesa de deslocamento. Então, geograficamente ilhados, para quem está assistindo, né? Perfeito, ficava muito caro. O que acontecia? Alguns tinham a oportunidade de ir, e a agência, e também eu entendo o lado do empreendedor nesse sentido, não conseguia pagar para todos. E ela pegava os de mais destaque, iam, tal, etc. Ok. Em uma dessas incursões, aí eu falei, não posso admitir esse status quo. Em um dos cursos eu chamei um cidadão lá e falei, olha, seguinte, sou do Mato Grosso, estado pujante, agronegócio, sustenta esse país, a gente tem um mercado lá emergente, tem um mercado bacana, tem uma galera legal, sedenta por conhecimento, você não quer dar esse curso lá em Cuiabá, não? Aí o cara falou, eu gostei. Cara, vamos conversar, bababá, enfim... Nunca tinha feito isso. Peguei o contato, trocamos ideia, ele falou, eu quero levar o curso para Cuiabá. Fizemos o curso, o nome dele chamava-se Pedro Porto, da DM9, e abrimos o curso de Social Media. Quando estava começando essa questão de mídias sociais. E ele era um dos, do Brasil, sabe? Era um cara super conhecido, na DDB, DM9, estava lá explodindo com essa questão de mídias sociais, social media, enfim. E trouxe ele para cá. Aí preparei, peguei uma foto, peguei a ementa do curso, ele me mandou, peguei, aluguei um auditório, ainda na livraria Janina, lá no Shopping Três Américas. Olha. Tinha um auditório para quase 100 pessoas. Falei, vou abrir 50 vagas e vou testar. Abri 50 vagas, em 3 dias, acabou as vagas. Aí, opa. Que isso? Aí liguei, Pedro, é o seguinte, cara, aqui cabe 100 pessoas. Ele falou, não, pode tocar. E o curso era sábado e domingo. A mesma ementa, a mesma carga horária, o mesmo cara, o mesmo conteúdo da ESPM. Na ESPM era R$750, eu fazia aqui por 250 e parcelava em 4 pra galera. Sem gastar com avião, Sem né? gastar o mesmo cara. 100 pessoas. No frigir dos ovos, eu consegui colocar 120 alunos nesse primeiro curso. E vendi, assim, coisa em 10 dias. Aí eu falei, tem um negócio aqui. É um empreendedor. Nunca tinha feito curso. Nunca tinha organizado esse tipo de questão. Sim. Falei, é uma oportunidade. E comecei a trazer. E aí, com isso, eu fiz quase 4 anos esse projeto. Aí, nesse inteirinho, eu fiz a primeira Copa entre agências, porque existia a Copaganda, que era a Copa entre as universidades. Então, a Universidade de Propaganda fazia Copa entre as salas de propaganda, certo? De futebol. Eu fiz a primeira Copa interagências, chamava Copa Papo Criativo. Houveram 4 edições. Então, eu estava sempre movimentando o mercado. Fiz a primeira semana de social media mato-grossense. Fred Fagundes, galera, o Leandro Tec tá aqui atrás, participou com a gente. Nosso coworker. Participou de diversos eventos com a gente. Então, assim, eu movimentava o mercado. Então, o que é isso? É você não aceitar o que está acontecendo. Sim. Você fala, cara, não posso fazer diferente, não posso. Vou lá e faço. Foi sorte? Não foi. Eu pensei, eu quis, eu fui, eu arrisquei, deu certo. Então, assim, eu acho que isso é fundamental para qualquer profissional, para qualquer cidadão, para qualquer pessoa que queira avançar na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida entre os amigos. Cara, você tem que fazer a diferença em algum momento, em alguma coisa, sabe? Para você se tornar no minimamente interessante. E ser interessante não é você ser boçal, sabe? Ser interessante é você poder compartilhar. Tudo que eu faço hoje...
é sempre pensando em deixar um legado, seja para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, para alguns amigos, olhar hoje para a empresa, poder olhar e ter pessoas com a gente realizando os seus sonhos, trabalhando, entregando projetos. Hoje eu consigo olhar para a empresa e falar, cara, que legal, pô, eu construí hoje eu e meu sócio, a gente construiu uma empresa, a gente está construindo uma trajetória, a gente pode unir pessoas que passaram por grandes companhias, Oracle, IBM, governo federal, enfim, com escritórios em São Paulo, Brasília, aqui. Então, isso é muito gratificante pra gente. Muito bom. Bom, daqui a pouco, Núbia, a gente vai pedir um spoiler pro Léo sobre os cursos que estão sendo gravados sobre LGPD. A gente vai querer saber um pouquinho sobre isso, se você puder nos contar alguma coisa, né? Em primeira mão, porque a gente tem acompanhado alguns bastidores ali, né? Então, a gente quer saber um pouquinho sobre isso. Que já que ele é excelente em gerir e expandir, trazer cursos, a gente queria saber um pouco desse. Exatamente, também. Por falar em curso, né? Legal. Recentemente, você participou de um seminário onde você explorou sobre LGPD, né? LGPD na gestão pública. Você poderia compartilhar aqui pra gente quais as principais vantagens para os municípios dessa conformidade? Então, esse é um ponto que eu até participei agora desse seminário, né, na AMM, falando com alguns gestores públicos, porque quando se fala de LGPD, muita gente olha para a questão da lei ali e ok. Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 3.709. De novo, só se atenta ao que está, né? Só se atenta ao que está na lei. E eu trouxe alguns insights, por quê? Porque um dos meus objetivos, a gente tem as equipes técnicas, e os técnicos eles estão sempre olhando muito para essa parte técnica. E eu tento extrair deles, e junto com outras equipes, falar, o que a gente pode ir além dessa técnica? O que pode ser conectado? Então, quando você fala em LGPD, a gente está falando da gestão de dados, segurança da informação, uma série de questões de tratamento de dados pessoais, né? Nem sou o mais especialista para falar sobre isso, temos uma equipe maravilhosa lá, mas em linhas gerais é isso que a lei determina, né? A questão da proteção do dado, segurança dessa informação. Mas, veja bem, quando você tem uma casa organizada, é muito mais fácil você achar as coisas. Então, se você organiza esse dado, e mas assim, o mercado já fala muito sobre isso, e é uma verdade, nos anos 90, as principais companhias eram as petrolíferas. Hoje, as principais companhias mundiais são companhias de dados, que transformaram dados em informação. Google, Facebook, é dado. Os caras vendem dado e informação. Esse é o business deles. É igual o business da Boticário, não é perfume, é presente. É o ato de presentear. Qual é o business disso, tudo isso? E eu provoco muito o time sobre isso. Qual que é o business que está por trás dessa área técnica? Então, assim, quando a gente tem uma área organizada, segura, a gente consegue trazer informação para essa gestão. Então, hoje, muitos municípios sofrem com cadastros desatualizados, informações imprecisas, informações que trazem ineficiência. Eu vou trazer um exemplo rápido. Recentemente, uma instrução, uma lei, enfim, uma normativa, nem, como eu falo, não sou o melhor técnico para as coisas, mas execuções fiscais no âmbito municipal, elas vão, até R$10.000, elas podem ser prescritas se o município não se movimentar. Em resumo, é mais ou menos isso, tá? Me perdoem aí os ouvintes aí, os internautas, se eu tiver falado alguma coisa fora do contexto. Depois a gente legenda. Mas em suma é isso, depois vocês podem colocar o link dessa lei, nosso time, o pessoal te manda dessa notícia. Legal. Ou seja, o município que não tiver eficiência em fazer a gestão da sua dívida, no sentido de, o Leonardo deve IPTU. Só que o cadastro do Leonardo na prefeitura está desatualizado. A prefeitura não consegue me notificar, não consegue me cobrar, não consegue fazer. E isso acaba prescrevendo. Ou seja, isso é um direito da prefeitura em exercer uma cobrança sobre uma dívida, certo? O que eu costumo dizer isso já acontece. Você está ali, existe uma dívida do munícipe. E esse dado do Leonardo, eu tenho certeza que está atualizado eventualmente na Secretaria de Educação. Sim. Porque às vezes o Leonardo tem um filho matriculado na escola pública. Sim. Mas a procuradoria não tem o dado. Mas a educação tem. Será que o Leonardo nunca fez lá uma emissão de nota na fazenda, em algum lugar, de pessoa física? Opa, será que por que não cruzaram esse cadastro? Será que o Leonardo nunca vacinou, nunca foi num posto de saúde, nunca fez uma atualização cadastral num posto de saúde? Opa, mais um dado aqui. Será que o Leonardo nunca participou de um seminário? Ou o Leonardo não está com o dado dele atualizado na companhia de água, na companhia de energia, que as prefeituras têm a prerrogativa de fazer termos de cooperação para atualização cadastral? Veja bem, eu estou falando em aumentar a eficiência, aumentar a arrecadação, sem aumentar imposto.
Não tô falando em aumentar imposto. Porque, ok? Então, assim, tô falando só para que seja cobrado o que deve ser cobrado. Então, assim, isso a gente só consegue depois que eu tenho esse dado atualizado, que eu tenho esse dado organizado. Então, a LGPD, ela traz essas oportunidades. Inclusive, nesse evento da MM, eu trouxe a palestra com esse tema, até com uma pretensão minha falar para uma série de pessoas sobre LGPD com uma equipe muito mais capacitada do que eu dentro de casa, mas eu quis trazer esse viés, dizendo, olha, as oportunidades ocultas por trás da LGPD. O que a LGPD pode proporcionar? Então, você imagine hoje, pegar prefeituras que têm problemas cadastrais absurdos, 30%, 40% de cadastros atualizados na Procuradoria, não consegue ter eficiência de cobrança, não consegue atualizar, mas na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, esse dado está atualizado. É porque não faz uma conexão. Isso é caro, Léo? Não, isso é acessível para qualquer município. Perfeito. Não é um valor caro. Não é um valor caro esse tipo de trabalho. É um valor acessível. É um investimento que vai trazer muito resultado. A gente tem cases na empresa de atualização de dados com essa base, de chegar a atualizar 60%, 70% da base do próprio cliente com o dado que ele tinha dentro de casa. Só que ele não via. Ele não se conectava. Se eu pudesse fazer um paralelo, é a mesma coisa que você pegar uma caixa de Lego e jogar ela no chão. Vai ter um monte de pecinha espalhada. Quando você começa a separar as cores, quando você começa a separar os tamanhos, você fala, pô, eu já tenho dados, eu já tenho esses dados minimamente separados. Quando você junta aquilo e monta uma peça, você tem uma informação. Eu montei um boneco, eu montei um navio, ou seja, você montou uma informação com um monte de dados desestruturado. É isso que a LGPD pode proporcionar e é isso que a gente tem falado muito. E aí o que eu volto naquele detalhe. Isso é a cultura da inovação. É você levar isso para a gestão e falar, cara, tá aqui, faça, tá na sua frente, você pode fazer, mas muitos não fazem, sabe? 2 perguntas capciosas dentro dessa. A primeira, se você acredita que por conta do sistema, às vezes, e se você fica à vontade para também se abster. Às vezes a gente vê, todo mundo sabe que é brasileiro, que a corrupção ela existe e muitos desses modelos de sistemas favorecem isso. Você acredita que talvez o empecilho disso ainda não ter explodido em vários municípios, por exemplo, porque isso me parece até trazer uma certa segurança e até blindar desses mecanismos de desvio de recursos públicos, né? Não sei o que você acha. Me pareceu ouvindo agora você. E é um desafio, né? Você encontrar governos que queiram, de fato, implementar isso, porque isso vai também trazer ali um cuidado. E aí a segunda pergunta esse curso, né? E essa educação, como a gente levar isso mais? Como que você vai explorar isso ainda mais, né? De forma a trazer isso? A questão dos desvios, né? Eu visualizo que, infelizmente, há uma sistematização em alguns pontos, né? Mas eu percebo que muito mais o fato dele não avançar em algumas frentes é muito mais por desconhecimento. Sabe, não é nem a questão de eu não vou fazer LGPD ou eu não vou fazer isso porque vão descobrir alguma coisa, sabe? Não vê proposital. Não, pode até ter, eu não consegui ainda identificar, pelo menos no nosso rol de comunicação ali, de conversas ali, de prospecção, nunca consegui identificar isso, não. Mas assim, é claro que deve ter um ou outro que tem esse pensamento, fala, LGPD, segurança da informação, será que ele vai saber? Será que o pessoal vai saber o que eu estou fazendo? Mas eu percebo que é muito mais assim, a ignorância, sabe, o desconhecimento e, acima de tudo, e aí talvez tenha um pouco a ver com essa questão de impunidade, é o senso da impunidade. Porque as pessoas, isso é uma lei, não vai dar nada, ninguém vai me punir, segue a vida, sabe? Infelizmente tem gestores que pensam assim, eu já ouvi de gestores isso. Nem é só gestores, sabe? Né? Tantas pessoas no dia a dia. Eu já ouvi, tem soluções nossas que automatizam, trazem mais performance. O que é preocupante são gestores, né? Ainda perfeito, óbvio, né? E o cidadão me fala, isso vai dar mais trabalho para mim. Então assim, mas o que eu falo pro meu time? Isso não é o cliente que a gente quer. Não é o cliente que a gente quer. A gente não quer esse cliente. Porque esse cliente será que é mais uma ISO que tem que cumprir? Será que é mais um processo, né? Mas aí, isso é uma das nossas... E aí as nossas prerrogativas são, né, uma delas, justamente levar conhecimento. Então, assim, nos nossos projetos, a gente sempre procura estruturar comunicação.
porque é um viés que eu tenho muito forte. Então, nós temos um departamento de comunicação forte hoje. Trabalhar comunicado, trabalhar orientativo. E dentro dos projetos, eu tenho pedido para que a gente faça cursos de formações internas, para a gente poder auxiliar. Como esse de LGPD que está acontecendo, como o outro agora que a gente deve começar sobre a parte de eficiência fiscal. Por quê? Porque eu acredito no conhecimento, eu acredito nessa construção. Perfeito. Quando a gente quebra essa barreira e as pessoas conseguem olhar um pouquinho pra fora, olha, né? Sabe? Ele fala, cara, tá ali, tá acessível, tá pra mim, eu consigo. Não tenha medo, né? E esse é um dos nossos desafios e esse é um dos meus objetivos pessoais enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto inovador, enquanto comunicador, é construir pontes. É tentar deixar um mínimo de legado e falar, cara, porra, legal, essa empresa aqui tá fazendo alguma coisa um pouquinho diferente, como eu sempre fiz por onde eu passei. Então, eu sempre busquei me destacar dessa forma, mas não por uma questão de aparecer ou de não querer fazer diferente. Não, é porque isso é meu. Eu devo fazer diferente, porque não é para o próximo, é para mim. Eu tenho que ter essa prerrogativa, eu tenho que olhar e falar, cara, os meus projetos são legais, meus projetos são diferentes. A gente erra, a gente acerta, a gente erra querendo acertar, né? A gente acerta, às vezes, num erro de alguém, de alguma outra questão. Ou aprende com o erro de alguém e não faz. Aprendo, eu costumo dizer pro time, cara, a gente não é procurar culpado, é olhar e procurar o erro para que a gente não cometa esse erro de novo. Simples como isso. Né? Então, assim, acho que esse é uma das grandes vertentes, assim, ou uma das grandes questões que eu quero deixar, essa construção de pontes, essa construção de legado, sabe? Essa mentalidade eu vejo muito empreendedores, está aqui o Rafael, que é um empreendedor local também, o grande empresário, né, que hoje é o CEO aí da companhia, agora não que está mudando, né, da companhia que eu sou vinculada, né, que é a XP Investimentos, e que é essa, a gente tem uma ideia, a gente quer, né, lá fazer uma educação financeira melhor para o país, o Rafael quer trazer uma melhor comunicação na área também imobiliária em Cuiabá, mas esse não é o produto final que nem você falou, né, não é só a tecnologia, o que é o business por trás. Então, hoje está lá a XP, que é um hub de educação financeira. Correto. Hoje tem um dos maiores portais de educação financeira e de informações, de tecnologia também. O Rafael hoje tem projetos, né, fazendo uns paralelos, né, como que o empreendedor pensa? Não é o aparecer, né, mas é fazer com que a comunicação ela chegue lá na frente para transmitir essa solução de fato, né? Então, hoje tem projetos aqui como o do PátioCast, como o do Pátio Apresenta, que são ali soluções para divulgar o conteúdo, para divulgar conhecimento para a população local, justamente para que depois essa população com esse conhecimento, né, com essa ferramenta, possa agir, né? Você tem facilidade de encontrar o conhecimento, mas muitas pessoas não têm, né? É uma limitação, né? Só que a gente já teve 2 temas mais, né? Mas eu elenco 2 temas muito importantes. Que a gente está falando para 40 ou mais empreendedores só na rede, né? Aqui dentro do pátio, entre startups e empresas convencionais, vamos chamar assim, né? Profissionais já veteranos de mercado. E para eles, esses 2 temas, que FINEP, por exemplo, recurso, né, FINEP Day, que é como acessar. Muitas vezes eles estão aqui com projetos e a gente, olha, vai ter um dia tal, mas ainda falta aquela informação completa, né, para ele saber como ele participar. Ele às vezes vê a gente participando, a gente compartilha, porque a gente percebe também aquilo que você falou. Faltam projetos, né, e tem grandes ideias e muitas vezes parece, né, um Lego que você não consegue montar nunca, né? E com relação à lei, né, de proteção de dados, que é também tão importante, que precisa, vou usar a palavra clichê, né, desmistificar, precisa, enfim, desconstruir aí na cabeça das pessoas. Então, esses 2 temas, falando agora para o pessoal que está ouvindo, principalmente esse público, né, que é o público de empreendedores. Até antes eu vou confirmar aqui, a produção está até perguntando, tá tudo certo com o ar-condicionado? Melhorou? Não. Tá muito... Vamos lá. Eu acho que eu vou tentar deixar a porta aberta para ver se vocês não... Se pelo menos não se melhora um pouquinho, né? O microfone é direcional, não vai interferir. Tá bom. Tá. Acho que hoje tá muito quente lá fora. Tá muito quente. E então, assim, com relação a gente estava falando da pergunta que a gente está falando com muitos empreendedores, a gente tem uma economista que cuida de investimentos aqui do lado. Como é que
contando um pouquinho, né, dessa jornada, como e quando os empreendedores terão mais informação e acesso a esses recursos disponíveis? Eu acho que é importante, né, como eu falei, né, a gente vive hoje numa sociedade plural, né, a gente tem muito acesso à informação. Eu percebo um pouco de comodismo por parte de algumas pessoas, infelizmente, né, e aí eu acho que é aí que diferencia um dos outros, né, é o que eu falo do iniciativa e não tem acabativa. Esse projeto, por exemplo, da FINEP, de investimento de 66 bilhões do governo federal, é um projeto que está aí acessível e tem uma série de instruções sobre ele na internet. A FINEP tem feito um trabalho muito legal, o governo federal nesse ponto a gente tem que reconhecer, tem feito um trabalho muito legal de levar o FINEP Day para uma série de cidades, estão rodando Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e dia 9 de maio estará em Cuiabá, no parque, com o pessoal do Parque Tecnológico. Avenida Mato Grosso, né? Isso, vai estar ali na Avenida Mato Grosso. E quem pode acessar? Quem pode estar presente? Então, é aberto ao público, precisa fazer uma inscrição. Né? E são projetos que não são de cunho de governamental. Eu quero dizer, não é uma GovTech só que pode acessar. Não é só para gestão pública. Não, só para empresas que fornecem para gestão pública. Então, qualquer empreendedor que tiver uma ideia, um sonho, se eu não me engano, são 5 ou 6 eixos temáticos, desde bioenergia, energia renovável, industrialização, a parte de agropecuária, a parte de inovação tecnológica, a parte de pesquisa científica. Então, assim, e existem recursos em abundância, com juros assim, absurdamente acessíveis e baratos, assim, com uma carência para você começar a pagar. Então, assim, tá aí. Não tá difícil. O que falta é realmente as pessoas pegarem aqui, porque, mais uma vez... Parece que abandonaram o barco, em geral, infelizmente, a maioria das pessoas gostam das coisas mastigadas na mão. Né? E esse não é um projeto que vai ser fácil no sentido de você pegar lá, achar que vai pegar um template na internet, vai preencher. Não, você tem que pesquisar, você tem que olhar, ver a documentação, ler o edital, pensar o seu projeto, alinhar o seu projeto, sabe? Convidar até especialistas, montar uma equipe, talvez ali para... aqui, por exemplo, existem, né, uma série de agentes financeiros que ajudam nessa questão da formatação do processo. Exatamente. E existe um modelo de pagamento que ele já é pago com o sucesso do projeto, um percentual já destinado para o projeto. Então, assim, performance ali, né? Porque, por exemplo, o empreendedor vai acessar, minha ideia, eu quero acessar 5 milhões de reais. Por exemplo, a minha ideia, monta um plano de projeto, faz toda a pesquisa, etc. e tudo mais, com uma assessoria financeira, com uma assessoria de projeto, eles cobram um percentual. Não sei se são 2%, 3%, enfim, deve ter alguma variável nesse sentido, mas que seja 2%. Certo? Ou seja, 2% dos 5 milhões você vai pagar quando o recurso sair. Então você não vai desembolsar agora nada sobre esse tema. Então existe Mas você já está tendo ali um acompanhamento. Aí você vai ter um acompanhamento de especialista, pessoas que estão olhando fora do projeto, porque essa é uma outra questão. A gente não pode se apegar à ideia, a gente tem que se apegar ao problema. Então, como empreendedor, agora estou me arriscando aí, vai falar que eu sou agora investidor anjo, fiz um treinamento, fiz um evento. A gente viu uma última publicação sua, a gente quer saber sobre isso também. Entrei lá para a comunidade do pessoal do investidores.vc e quero ver se eu começo como eu digo, né, a aprender mais, empreender mais e apoiar alguns empreendedores nessa jornada que é tão difícil. Mas com assessoria técnica, esse empreendedor ele vai conseguir ter uma visão muito mais clara de processos, do que é preciso, do que é legal, do que não é legal, da documentação. Que é aquilo que você falou, o cara é o sonhador, mas precisa de um realizador às vezes junto, né? E aí eles querem fazer, tem pessoas que querem fazer tudo, sabe? Então assim, cara, não dá, você tem uma ideia bacana, compartilha, minha ideia, não vou falar pra ninguém, alguém vai roubar. Mentira, alguém na Índia ou na China já teve essa ideia. Não existe mais, sabe assim? Eu falava da China, né? Agora a Índia, né? Algum indiano já pensou. Né? Algum indiano já pensou alguma coisa que você vai pensar hoje, amanhã, ou seja, vai pensar. Não esquece, alguém já pensou isso. Então, não tenha medo de compartilhar a sua ideia. Sabe, até nessa pauta do Investidores.você que eu tive final de semana passada, o Amuri Pinho, ele falou uma coisa muito legal. Quando o empreendedor vai para apresentar uma ideia que tem early stage, está ali no começo, enfim, né, já está um pouquinho tracionado ali alguma coisa, não é só PPT, e pede para ele assinar o NDA. Ele fala, cara, já nem converso, porque de fato cara, se você tá com medo de... Pera lá,
Né? Eu não estou falando de me mostrar uma patente que ele vai registrar. Sim. Não, nós estamos falando de compartilhamento de ideia. Como que eu vou apoiar, vou entrar em algo que você não conhece. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, das pessoas, e as pessoas se apegam muito na ideia. Uhum. Elas não podem se apegar na ideia. É muito legal. É difícil eu falar isso como criativo, porque eu venho da área de criação, publicidade e propaganda. Mas eu nunca me apeguei na ideia. Eu sempre me apeguei ao problema do meu cliente. Então, acho que talvez era esse o diferencial. Eu brincava às vezes com um outro diretor de arte que eu duplei na minha vida, brincava com algumas pessoas da empresa e falava, cara, você quer fazer uma direção de arte que é imutável? Pinta um quadro e expõe e o cara compra aquele quadro. Quando você está fazendo um anúncio, quando você está criando um roteiro, se você, redator, quer que ninguém nunca mexa no seu texto, que seu texto seja imutável, pega e escreva um livro. E publica o livro e o cara compra aquilo lá. Você não vai precisar trocar. O cliente, ele sempre conhece mais do projeto, ele sempre conhece mais da dor dele do que a gente. Claro. Então, o que a gente tem que mirar não é o meio, é a dor dele. Como resolver aquela dor? E muitos empreendedores, muitos criativos, muitos startupeiros, eles se apegam na ideia. A minha ideia. Cara, qual é a dor que sua ideia resolve? Sim. E aí está um dos problemas. Ele não compartilha. Ele acha que ele vai acessar um edital da FINEP, do BNDES, do BID, enfim, qualquer que seja, um edital do Centelha, né? Que tem vários aí. Que ele vai sair de lá vencedor. Mas ele peca, ele escorrega porque ele não se atentou ao detalhe de um processo, de uma gestão de projetos, de orçamentos, uma série de coisas que são importantes e ele não se atenta. Mas, mais uma vez, eu acho que é desconhecimento. Às vezes é ignorância, às vezes é falta de pedir ajuda, e aí isso tem um ponto importante, a falta de humildade. Não, aqui... Saber que a gente nunca sabe mais do que todos, que a gente nunca sabe mais do que a pessoa está do lado dela sempre. Alguém sempre vai poder ajudar alguém a fazer alguma coisa, por menos que essa pessoa saiba. Sim. Sem medo de errar, como você falou, É que os empreendedores de sucesso, acho que Nossa, o Léo foi muito sábio agora, porque... eles realmente param para prestar atenção no outro, né? Eles não ficam... Porque o que gera riqueza? É você agregar valor na vida do outro. Um ponto, assim. O dinheiro, que nem o Léo falou, ele é uma consequência. Ele é uma boa consequência de você ter agregado valor e uma solução, mas às vezes você achou tão legal uma ideia e não para ver se vai efetivamente solucionar uma dor ali naquela local, naquela comunidade, enfim... E aí os empreendedores... Sobre isso, eu não sei se vocês assistiram o Blackberry filme. Você viu do Blackberry? Não, ainda não. Assista esse filme. Só assistam. Cara, não dá spoiler, mas é muito sobre isso. Se apegaram tanto à dor, eles, não lembro do meu percentual, mas eu acho que eles tinham 53% do mercado global de telefonia. Kodak. Cara, eles tinham 53% do mercado global de telefonia. Hoje eles não têm nada. Isso eu tô falando, sei lá, no lançamento da Apple, do iPhone, não sei se foi 2014. Então, ou seja, em 10 anos eles saíram de 53% do mercado global para 0%. Sim. Porque estavam apegados à ideia. E para você tudo bem mudar. Cara, eu falo empresa é uma empresa de inovação. Sim. Se hoje a gente está atuando e o mercado de tecnologia para governo está indo bem, tá legal. Se amanhã eu identificar uma vertente que vai ser um mercado de inovação para embriões de abelhas, XPTO, cara, e eu ver uma oportunidade, eu miro e vou para lá. Acabou, não tem problema. Eu não estou apegado na ideia, eu não estou apegado no modelo da empresa. Eu estou apegado em resolver problemas que o mercado tenha. Que aí é me tornar relevante para o mercado. Seja na área de tecnologia, seja amanhã virar e entrar numa área de biotecnologia para embriões de abelha moderna que não tem zangão. Cara, é isso. Você tem que estar atento às transformações do mercado. Você vê que ele está pensando nisso, porque ele acredita que as abelhas, você vê que é um modelo que ele ficou pensando ali. Vou dar uma olhada aqui para ver se... Depois vou dar um Google nisso. Então vamos isso, anotar essa ideia. A gente não pode estar pegado. Você tem que fazer o que você pode fazer de melhor. Qualquer coisa. O que eu falo, cara, se eu for vender picolé na rua, lá atrás, na adolescência, eu entrava, pegava as festas juninas, via as festas juninas de bairro, eu montava barraca na festa junina. Ia mais cedo, comprava latinha de cerveja, botava no... Né, porque eu queria fazer uma grana. Cara, eu fazia o melhor que podia fazer ali naquele momento. Que idade você tinha? 12, 13 anos. Então, assim, é isso, cara. Assim, né? Porque, eu queria fazer, e eu sempre busquei fazer o melhor que eu posso fazer onde eu estivesse, não importava o que eu estava fazendo. Com Papo Criativo, fui o melhor. Sem arrogância. Até hoje, assim, eu vejo às vezes, encontro pessoas na rua que participaram dos cursos, falo, pô, você tem que voltar com o Papo Criativo, cara, tem que voltar com um projeto. Recentemente na empresa mesmo, durante as entrevistas lá no mercado, na área de comunicação, a gente tem um gerente de marketing, tem um coordenador de marketing, tem um Gui que tá aqui, que faz parte com a gente lá também da equipe. Pô, esse tempo chegou um currículo lá e aí eu olhei lá, tinha lá, curso, Papo Criativo. Pô, fiquei feliz pra caramba.
Porque, sabe, era um legado que eu deixei, é uma marca que deixou uma história. Porque eu quis fazer o melhor que eu podia fazer. Eu não aceitava que Mato Grosso tinha que ir até São Paulo para absorver o conhecimento. Sim. E que Mato Grosso não podia ir na sua totalidade. Os redatores não podiam ir, os diretores de arte na totalidade não podiam ir. Iam poucos que tinham, às vezes, uma situação um pouco mais confortável de grana com a família. E outros poucos, ou a maioria que não tinha uma situação confortável ou não tinha grandes salários, ficava à mercê do desconhecimento. Sim. Ou do conhecimento que vinha de lá e quem foi fazer o curso vinha e repassava, e às vezes não uma má vontade, sabe? Então assim, eu falei, não vou aceitar isso. Quando eu fui a primeira vez, eu falei, cara, você tem que ir lá dar um curso lá. Ah, mas como? Falei assim, assado. Fomos lá, botamos mais de 100 pessoas na turma, depois fiquei 4 anos fazendo isso, fizemos 40 cursos, eventos, campeonato de futebol, porque eu falei, eu preciso ser o melhor nisso. Fantástico. Muito bom. Ficaríamos mais umas... Tem que ter um episódio 2, né? Uma parte 2 com o Léo. Contar uns causos pra ele ali, que porque... Léo, a gente não sabia de tanta conexão assim contigo. Muito bom. Falo bastante, né? Eu falo rápido, não sei se o pessoal vai entender o que eu falei. Nós estamos aqui pra te ouvir, né? É isso, é muito bom. Eu adoro compartilhar, como eu falei. Gosto muito de bater papo, gosto de compartilhar. Eu acho que o que eu puder aprender e o que eu puder somar nos projetos, assim, é o que me satisfaz, é o que me deixa feliz, é o que... Por isso eu estou agora buscando essa frente de me preparar para... investidor anjo. Assim, eu não gosto desses rótulos, mas eu quero mais estar próximo de alguns projetos para identificar, entender e ver. Eu sou amarradão em novas ideias, sabe? Quando, cara, eu vejo um projeto muito legal, diferente, eu falo, que legal, por que eu não pensei nisso antes? Eu queria ter pensado em uma série de coisas antes. E não é questão de inveja, eu falo, cara, é admirar. Eu falo, cara, isso. Que do caralho que esse cara tá fazendo. Olha que diferente que esse cara tá fazendo. Por que não interessar e estar junto, não né? Então... E depois acompanhar o resultado, que você pode contribuir para esse resultado, não tem preço, né? A gente está caminhando agora para os minutos finais. Passou muito rápido. A gente pode com certeza marcar aí uma segunda conversa. Contem com a gente. Muitas perguntas ficaram de fora. Nossa, né? Eu segurei mesmo. É aquela sensação de que faltou alguma coisa. Bom, Núbia, alguma pergunta? Várias, mas a gente pode ir caminhando. Eu quero ir lá conhecer ainda mais. Vocês estão convidados a conhecer o escritório, bater um papo lá com a gente, conhecer a nossa estrutura. Muito legal. Que fica ali próximo ao Trevo Santa Rosa, né? Isso, fica ali perto do Goiabeiras, do Trevo Santa Rosa. Ali, para quem é cuiabano mais antigo, não de nascimento ou de coração também, mas era onde foi o antigo Entretanto. Entretanto. É onde era o antigo Entretanto mesmo. Depois de um tempo H-Print, né? Ou não? Do lado tem onde era. Pra dizer que eu não vou fazer uma pergunta final, Léo, quem que não deve conhecer você aí no Vale? Assim, as pessoas anti-inovação, anti-desenvolvimento, pessoas amargas que, sabe, não apoiam. Eu fico muito feliz em ver o crescimento das pessoas, sem demagogia nenhuma. Eu acho que tenho amigos que a gente atuamos juntos no mercado de comunicação, que hoje eu vejo aí agências pujantes, sabe, cara, ganhando prêmio, galera de produtora sendo reconhecida nacionalmente. Tem uma leva mais... Eu me afastei um pouco do mercado de comunicação porque eu acabei saindo, mas eu acompanho ali um ou outro que ainda estão ali direcionamentos, né? Nas redes sociais, sabe? Eu falo, tenho amigos que vieram do mercado de comunicação, que hoje são parlamentares, um em Lucas Rio Verde, sabe assim, o Vlad, para não ficar citando tudo, mas assim, vários, assim, que eu falo, cara, que legal, eu acho muito bacana. Então eu não gosto de conhecer pessoas amargas, não gosto de conhecer pessoas que, sabe, são anti-desenvolvimento, que são anti-empreendedorismo, que são anti-empreendedores, que medem as pessoas pela sua própria régua, sabe? Eu não quero saber se o cara quer morar na montanha, lá com Starlink, se o cara toma banho ou não toma banho. Cara, se o sonho dele é aquele, a proposta de vida dele é aquela, ótimo, show, ele tá feliz com aquilo, massa. Se eu não compactuo com aquilo, cara, eu não faço. Ponto. Se o cara quer comprar uma Ferrari, se o cara quer comprar uma casa, o cara quer viajar, o cara quer ser nômade digital, vou chamar esse cara de preguiçoso, que é o nome digital, não tem que comprar. Cara, problema do cara, problema da menina. Legal conhecer, sabe? né? Por que o outro tá pensando diferente, né? Deixa as pessoas, nós somos diferentes, sabe? Deixa as pessoas, eu acho que é isso que é o barato. É o diferente que faz a diferença, né? Então você começa a juntar esses diferentes, fazem a diferença. Vejam esse trecho final do Steve Jobs, quando ele fala sobre o status quo, que ele tá num estúdio, que ele fala sobre essa questão dos diferentes, dos loucos, dos lunáticos, sabe? Ele que investiu na Pixar lá atrás. Não aceitam o estado das coisas. Então, assim, eu realmente quero pessoas que pensem, não só como eu, mas que sejam que tenham essa pluralidade, que queiram ver as coisas acontecerem, que não sentem em cima das coisas e, sabe, e façam que as coisas, vendam dificuldades para criar facilidades. Eu acho isso muito ruim. O Brasil precisa de cada vez mais pessoas pensando no desenvolvimento, pensando em empreendedorismo, pensando em avançar, pensar em inovação. Então, acho Se você for na Inovale,
deixa a preguiça em casa e come um docinho Por favor. antes de ir para dar uma... Se preparar, né? É. Bom, vários insights anotados aqui. Estou me sentindo, Núbia, numa consultoria. Ah, é? Eu tô aprendendo muito aqui. Tô bem... Vou passar meu Pix, tá? Verdade. Você acha que empreendedor é assim? A gente conhece. Cartão aí. Traz a maquininha aí. A Núbia conhece bem, né? Também. Já te ajuda a calcular a taxa ali. legal. Ela já calcula a taxa. Enfim, a casa está aberta também, o pátio está aberto para quando você quiser vir fazer esse momento aqui Legal. com mais pessoas, compartilhar, fazer workshops, enfim, trazer essas informações, né, desses recursos que a gente sabe que, né, são importantes para o empreendedor. E agora chega o momento do desafio final, né, Núbia? A gente gosta Será que ele que, dá conta? com certeza, como um bom empreendedor, gosta de um desafio. Vamos lá. Então, olhando para aquela câmera ali, como se você fosse encerrar o podcast de hoje. Léo, qual mensagem você transmitiria para inspirar as pessoas a abraçarem a inovação para construir um futuro mais próspero? Olhando para aquela câmera ali. Bom, primeiro eu acredito que a inovação ela pode e deve mudar as pessoas. A inovação muda o jeito com que a gente se relaciona, desde a idade da pedra. A inovação muda o jeito que a gente se comunica. A inovação muda o jeito que a gente se move. A inovação muda o jeito que a gente empreende, que a gente vive. Então, se você quer se mover, você quer realizar sonhos, você quer empreender, inove na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Perfeito, hein? Passou no desafio, Lula? Eu acho que deixou a gente até ir no chinelo, né? A gente que tá aí ralando. Sim. Não, expert em comunicação, a gente tem mais o que aprender, né? Realmente, obrigada. A veia não perde. Ó, deixa eu te pedir para compartilhar um pouco como que as pessoas te acham nas redes sociais, a tua legal. empresa, onde elas veem teu conteúdo. Bom, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, bater um papo, trocar conhecimento, no Instagram é Léo Stefan 03, S mudo, FAN de navio. No LinkedIn a mesma coisa. E as redes sociais da nossa empresa, inovale.com.br ou @inovalebr. A gente está pronto lá à disposição para apoiar vocês aí nos projetos de inovação. Contem com a gente. Léo, obrigado pela presença. Desculpa, Queria agradecer pessoal, que eu suei muito. bastante aqui. Você viu que a gente pôs ele pra suar hoje. Núbia, obrigado pela Eu que agradeço. estreia aqui. Ai, tamo junto. Que essa querido. temporada seja Longa. Só próspera, papos longa. assim. Só papo criativo. Oh. Só papo criativo. Vamos marcar Nem trouxe isso. minha HP hoje. Pois é. A não trouxe calculadora HP, galera. Mas daqui já fica agendado o segundo episódio, Tá né? bom. Mesmo que seja Contem na próxima comigo. temporada, porque com certeza Faremos, vai trazer com certeza. muitos. Aí a gente muitas fala de novidades. dinheiro, projetos, Vamos lá. vamos nessa linha. Deus Com quiser. certeza. E agradecer todos que assistiram até aqui, que acompanharam pelo YouTube, pelo Spotify. Convidando aqui também, além da Núbia, o Léo, para estar aqui no próximo dia 23 de maio. O Pátio completa 5 anos. Legal. A Digoresh Startups também vai estar aqui com a gente, completando 5 anos também, que é no mesmo dia do aniversário. E a inauguração da Trias Tecnologia, que é a empresa que está residente aqui do Pátio Coworking. Então vai estar muito legal, você é o nosso convidado aqui especial. Primeiro convidado, a gente nem terminou o convite, né? Nosso design está fazendo o convite ainda e você é nosso primeiro convidado para estar aqui. É isso, sejam bem-vindos Obrigada, sempre Léo. ao Pátio. Obrigada mesmo. E aqui termina mais um PátioCast. Obrigado, pessoal.